Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal e à comunidade, né? Porque todos os vídeos partem do canal para disseminar esse conhecimento através da comunidade, onde todos vocês que fazem parte de grupos de diversas matérias, como Processo Civil 1, Direito Civil 1, Direito Civil 4, Direito Digital, vão ter oportunidade de ter acesso a esses conteúdos, tá? Eu tive a liberdade de conversar com a turma de Direito Civil 4 de quarta-feira sobre a inclusão, tanto de Direito Civil 4 quanto de Direito Civil 1, sobre a inclusão de um profissional qualificadíssimo na área de defesas da mulher, né? Então, provavelmente vocês vão passar a receber alguns conteúdos, principalmente sábado e domingo, que são os dias que eu não posto conteúdo de aula aqui, mas eu combinei com o Dr. Rafael Aguiar, que ele está aqui, na próxima semana ele vai ser promovido a administrador do grupo, a postar vídeos curtos, né, de 15, 20 minutos, sobre questões de interesse da mulher, falando sobre pensão alimentícia, a parte de direito de família, guarda, né, é um profissional muito aguerrido e atuante nesse mercado, que tem um conhecimento fora do normal, e eu tive essa ideia de compartilhar. Obviamente que não faz parte do conteúdo programático de vocês, mas como a comunidade é uma comunidade particular e visa tão somente passar o conhecimento, né, e agregar valores com isso, abrindo um suporte para perguntas, respostas, atendimento, até consulta grátis pelo suporte, a gente amplia a nossa rede de relacionamento. Tá ok? Então, ontem nós tivemos aula de Direito Civil 1, né, o conteúdo programático ele sofre um pouco de mudança do ano de 2022 para 2023. Então, a aula de ontem foi muito introdutória, foi uma apresentação de uma forma genérica, como o direito civil, em sua maioria, tem muito conteúdo teórico. Eu estou tentando viabilizar o caso concreto que nós trabalhamos na aula de Direito Civil 4, nas duas turmas, para transformar num caso hipotético e trazer o conteúdo do direito civil, apesar de ser bem teórico, tá? Nosso conteúdo para esse semestre de direito civil, nós vamos passar pela lei de introdução ao direito brasileiro, que é um decreto de 1942, que de 1942 até o ano de 2023, ele vem sofrendo alterações, tá? E essas alterações nós vamos fazer uma abordagem em uma aula, de repente na próxima aula a gente consegue fazer essa abordagem e assim partir para o Código Civil, tá? Aí nós vamos estudar o conceito, né? Para que serve o Código Civil, vou explicar, vou colocar questões práticas do conhecimento teórico do direito civil, vamos estudar pessoa natural, que antigamente a pessoa natural era identificada como pessoa física, né? Na legislação nova hoje, pessoa natural é a pessoa física. Vamos falar sobre emancipação, falar sobre limitação dessa idade para ser emancipado, quais são os direitos que essa pessoa emancipada vai ter após a emancipação. E aí nós vamos falar também, dentro dessa questão de emancipação, uma abordagem mais prática, sobre maioridade civil, maioridade penal, sobre votação, né, sobre cometimento de crime. Vamos falar de direitos da pessoa polêmica, né? Para vocês que estão assistindo esse vídeo, que são da turma de Direito Civil 1, estão começando agora a conhecer, dentro da faculdade, o direito civil. Vamos começar a polemizar o direito da personalidade na questão do nascimento com vida ou da concepção, né? Hoje não vamos explorar nenhum assunto, só estou dando uma pincelada no tema para a gente começar a fomentar isso, deixar nossa cabeça fervilhando com os assuntos e poder entrar com mais facilidade na semana que vem. Então vamos começar falando também sobre divergências doutrinárias e entendimentos, sobre quando o ser humano adquire a personalidade, se é na concepção ou se é no nascimento com vida, né? Eu tenho um caso concreto de um nascimento com vida e morte após 24 horas, e o processo está em andamento, né? A morte foi por asfixia. Não vamos debater a questão de mérito, porém vamos trabalhar a identificação da personalidade,
do direito da personalidade, do nome e de toda a situação que envolveu aquele pré-natal, né, desde a concepção até o nascimento e a morte. Então, nós temos que aprender a separar esses momentos. Tá? Eu comentei na aula ontem também sobre a explicação de Caput, né, como a gente se refere aos artigos de qualquer tipo de código. Né? Eu falei do Código Civil que o Caput é o que está na parte de cima, identificado pelo artigo. Vamos entrar e explicar mais ou menos a leitura de um capítulo, a identificação do Caput, a identificação do Infine, falar de como como o legislador constrói um artigo com incisos e parágrafos, a continuidade de interpretação de um artigo, nós vamos ler também, apesar de a interpretação de um artigo não ter a previsão na nossa ementa, para eu poder ir avançando na matéria, eu faço questão de fazer um jogo de palavras com vocês e identificar palavras-chave nos artigos para a gente poder interpretar melhor o sentido que o legislador quis colocar ali. Tá? Vamos falar da extinção da pessoa natural, vamos falar da pessoa jurídica, né? Ontem nós conversamos sobre a criação de uma pessoa jurídica, como é um procedimento para criar uma pessoa jurídica e como se adquire a personalidade, e como é também o nascimento com vida e o direito da pessoa natural. Então, nós temos o procedimento do nascimento com vida, o registro da certidão de nascimento, a identificação pelo CPF, que se vincula diretamente à Receita Federal, e a criação de uma pessoa jurídica através de um processo administrativo cartorário que possa dar validade à ata, ao contrato social, ou então um estatuto, no caso de uma associação ou um sindicato, a validade por esse contrato através de um trâmite processual, a validade desse documento através de um trâmite processual cartorário, para assim estar apta essa pessoa jurídica a ter o seu registro, que é o CNPJ, tá certo? Que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, tudo isso a gente vai trabalhar ao longo desse período, tá? E aí vamos colocando também situações práticas. Vamos falar de domicílios, falar de bens jurídicos, fato jurídico, negócio jurídico, ato jurídico, prova do fato jurídico, ato ilícito e prescrição em decadência. A prescrição em decadência nós vamos ver em todas as matérias, tanto no direito civil quanto processual civil, direito penal e processual penal, direito administrativo, constitucional. Então, vou dar um foco no final do período, ver se consigo fazer uma aula específica sobre prescrição e decadência, para vocês entenderem o sentido disso, né? Nós falamos também sobre o fato jurídico ontem, demos alguns exemplos sobre a questão de motivação, agente que motiva o fato jurídico. Falamos também do agente que motiva o ato jurídico e falamos também sobre negócios jurídicos, né? Que é a interpretação do negócio entre as partes, é a realização da vontade entre as partes, tá certo? Não vamos entrar no tema, coloquei aqui a ementa desse semestre. Quero dar boas-vindas a vocês, saudar a honra de trabalhar esse semestre com todos vocês, principalmente com o Antônio, que é aquele aluno inteligentíssimo, como foi comentado lá na sala de aula. Então, ele vai participar bastante com a gente aqui. Vocês que tiverem alguns imprevistos com relação a trabalho e não poder comparecer à aula, acompanhem o vídeo por aqui, tá certo? Então, eu deixo aqui essa mensagem, introdução ao direito brasileiro, né, e principalmente ler aquela parte geral do Código Civil, para que possamos falar sobre aqueles 30 artigos do Decreto de 42, puxando as inovações legais, fazendo uma comparação com casos concretos. Eu vou transformar aquele caso concreto num caso hipotético que vai abranger todo esse conteúdo, porque no Direito Civil 4 nós falamos de um cidadão que desejava comprar um imóvel para residir com a sua família, né? E como o imóvel estava em completo abandono, ele queria fazer uma obra para poder entrar e residir. Ele encontrou o proprietário, propôs a compra, e o proprietário não topou, só aceitou a locação. Então, lá nós temos a visão de um contrato de locação, e esse contrato de locação não faz parte do nosso direito civil. Então, eu vou transformar isso, porque dentro dessa situação existe uma menor de idade. Então, nós temos como trabalhar a questão da pessoa natural, temos como trabalhar a emancipação, e por aí vai, tá certo? Então, deixo essa mensagem para vocês, deem uma lida
na lei de introdução ao direito brasileiro. Não esqueçam, tá? Vamos trabalhar isso na próxima aula mais a fundo. Vamos destacar os artigos que tiveram modificação ao longo do período, até 2023, e vamos para cima. Tá? Obrigado a todos e até a próxima.